Amor, Oi? esses dias eu estive pensando sobre algumas situações da minha infância que eu tive. Algumas, de repente, primeiras lembranças que eu tenho da minha infância. E eu lembrei de uma bem curiosa e depois quero que você fale aí, de repente, se você tiver alguma também, tá? Tá, tudo bem. Quando eu era criança, eu não lembro mais ou menos qual a idade que eu tinha, 2, 3 anos. E eu não podia sair muito na rua ali. Morava numa rua um pouco movimentada ali, descia bastante carro correndo. E você já queria uma independência desde criança, já queria sair na rua. Ah, criança acho que não tem muito filtro, né? Quer estar na rua com os amiguinhos. Brincadeira, é verdade. Em alguns momentos que eu ficava dentro de casa, que eu não podia sair, eu ficava ali no portão. Tá. Vendo o movimento, de repente brincando com algum amiguinho que pudesse estar ali do lado de fora. E eu lembro que em alguns horários passava lixeiro na rua. Certo. Eu não sei como que chama aí no Brasil inteiro, mas lixeiro é... os caminhões de lixo, assim, né? Os garis. Isso, pode ser. Aquele caminhão de lixo com os pessoais catando os sacos de lixo nas ruas, né? Nas casas, né? E eu lembro que eu olhava aqueles caras correndo, aqueles caras gritando um com o outro, e eu achava aquilo legal. E naquela época, até acho que, sei lá quantos anos, o meu sonho era ser lixeiro. Olha só. Por causa dessa referência, dessa liberdade né, essa alegria que eles tinham ali, E que coisa. Interessante, né? E agora, hoje, eu tava pensando sobre esse assunto, pensando pra gente conversar aqui, né? E daí eu lembrei que teve uma vez na escola, eu acho que era pré, se eu não me engano, uma das primeiras, né, escolinhas que eu frequentei, acho que era o pré mesmo, que a professora perguntou qual que era a profissão que as pessoas queriam ser. E eu lembro que teve um monte de gente que teve, né, paraquedismo e tal, e tipo aquelas coisas de sempre, assim, astronauta, piriri, pororó. E eu lembro que eu falei lixeiro. Eu não lembro da reação das pessoas, nem da professora, mas eu lembro que eu cheguei a falar pra alguém que o meu sonho era ser lixeiro. Que interessante. E é uma profissão louvável, né? Nossa! Graças a Deus que temos essas pessoas que topam, né? Enfrentar ali o lixo dos outros, né? Pra manter a ordem, né, das cidades. Graças a Deus. E eu respeito muito essa profissão, desde sempre. Pela admiração que eu tinha anteriormente e agora, né, pelas questões que a gente sabe aí de como é trabalhar nisso. Mas sempre que eu vejo, respeito ou cumprimento eles sempre, né, porque é um pessoal mais de boa, né, um pessoal tranquilo ali, sempre na rua vendo as pessoas. Normalmente sim, E muitas vezes as pessoas não interagem com eles, né? Não sei se algum julgamento, como funciona, mas é muito legal. Pode falar. Não, eu só lembrei de alguns vídeos que eu já vi na internet, assim, rodando, de alguns garis dançando, sabe? Ou mesmo brincando com animal, assim, é muito legal mesmo, né? É legal essa forma que eles levam, né, a profissão ali, o dia a dia, porque tem que ser assim, né? Eles estão mexendo com o lixo das pessoas, né? É verdade. E eu tenho uma coisa curiosa, cortando as palavras aqui, que eu acho que uma das maiores lembranças que a gente fica pra vida é a olfativa, né? O olfato, concordo. O cheiro das coisas. E até hoje, quando eu sinto o cheiro de lixo, não assim um lixo, porque às vezes um lixo tem um cheiro de alguma coisa que tá ali dentro, né? Sim. Mas como tem um conglomerado de lixo, assim, vários lixos juntos, e eu sinto o cheiro, eu não acho ruim. É aquele cheiro, você tá falando aquele cheiro característico dos caminhões mesmo, né? Quando passa, porque tem um cheiro bem específico, né? Eu não sei se chama churume, como que chama aquilo lá, eu já ouvi falar essa palavra. Também não sei o nome, mas eu sei identificar quando passam. Sim, mas eu acho bom, eu sinto aquele cheiro, eu lembro da infância, lembro desse período, né, que eu queria ser lixeiro. Que bacana, muito curioso. Legal. Você tem alguma lembrança que você tem aí dessa época? Acho que não tão representativa assim como a sua, né? Mas pouca coisa também, eu lembro muito pouco da minha infância. Uma das coisas que eu lembro, tenho até vergonha de falar, mas vou contar aqui. Que assim, a casa que eu morava, né, que no caso minha mãe mora até hoje, é uma casa que tinha um quintalzão grande, com bastante terra, árvore, flores, assim, né? Sempre tinha flores, plantas frutíferas. E eu, em algum momento, não lembro se eu tinha ganhado alguma coisinha assim de fazer comidinha, né? Tipo os utensílios, assim? Acho que sim.
E eu fiquei brincando na terra de fazer comidinha, né? Uhum. E eu só lembro da minha mãe ficando brava comigo porque eu tava realmente comendo a comidinha que eu tava fazendo, que era terra. Ah, era terra, biscoitinho de terra. Eu não sei o que era, eu sei que eu tava colocando terra na boca, assim. Não tenho, Caramba! eu só lembro da minha mãe brava comigo, assim, né? E depois do contexto da situação, mas depois disso, o desfecho que deu, eu não lembro. Uma das coisas é isso. Uhum. Será que depois você foi no banheiro e soltou um barro? Que merda, né? Tonto. Pode ter acontecido, né? Faz parte da vida, né? Saiu meio crocante ali. Faz parte do ciclo, como que é? Ciclo alimentício, né? Do corpo. Entrou farelo, saiu. Enfim, vai. Não, e assim, falando do quintal de casa, né? Lembrança sempre de estar brincando ali com as coisas que tinha lá. A gente não tinha uma infância assim muito... Era uma infância um pouco escassa, né? De recursos e tal. Mais simples, né? Mais simples, e então não tinha muitos brinquedos. E a gente inventava brinquedo no quintal, né? Uhum. Brincava com a terra, como eu disse, brincava com as plantas. Eu lembro de colher folhas de plantas, umas folhagens assim de cores diferentes. Eu achava super bonito. E ficava brincando disso. De catar joaninha, assim, tinha um pé de laranja no fundo de casa, assim. Verdade, usava a criatividade mesmo, com o que tinha ali. Tudo era muito diferente, né, as plantas, e elas são mesmo, né, uma beleza magnífica aí da natureza, né, Sim. A maneira como elas dão os frutos, né, primeiro Sim. tem o brotinho, a flor, depois o fruto, eu adorava ver essas coisas aí, acho que é por isso que eu gosto tanto de planta hoje. E tinha muita joaninha, mas não eram aquelas coloridinhas que são as amarelas com pintinhas pretas, eram mais aquelas vermelhinhas. Sei. Nossa, eu ficava caçando aquelas que tinham bolinha, eu queria muito achar que tinha bolinha, eu só achava que tinha, acho que era uma característica do espaço ali, né? Sim, às vezes eu criava ali, né? Não sei. E aí eu guardava elas num vidrinho, mas coitadas, acho que morriam todas, né? Mas e achava engraçado isso, né? Que coisa, porque é um bichinho colorido, né? Que chama atenção dentre os outros ali, né? E eu não faço ideia da idade que eu tinha, não lembro, assim. Ah, mas era bem pequenininha, assim. Provavelmente. Antes de ir pra escola, assim. Eu comecei a frequentar a escola de 6 para 7 anos. 6, 7 anos. Então foi antes disso, provavelmente. Ah, que legal. Você falou agora algumas coisas assim envolvendo natureza, né? Essas questões da terra e tal. E eu lembrei também que, acho que algumas pessoas também devem ter isso aí. Quando eu sinto o cheiro de... Eu vou falar assim ao pé da letra, cocô de vaca, estrume, esterco, não sei como que chama aí. Que é estrume que é o nome, né? Estrume, né? O correto? Uhum. Eu lembro da infância também, porque quando eu era muito criança, um tio meu que tinha sítio, a gente ia lá de vez em quando passar o final de semana em família, e quando eu acordava assim, eu lembro que eu fazia um leitinho, pegava um pãozinho, saía da casa e ficava olhando as vaquinhas acordando ali, saindo do curral ali. Que delícia, e daí eu sentia, né? esse cheiro de merda, de estrume, falei errado. E aí hoje eu sinto o cheiro de estrume e também tenho lembranças... Lembrança da infância. É meio preocupante, eu acho, um pouquinho assim, porque eu sinto cheiro de lixo e lembro da infância. Sinto cheiro de cocô e lembro da infância. Eu não sei. Se eu levar isso pra uma terapia, o que vai dar, com né? certeza. Tem que buscar um terapeuta aí pra entender. Vai falar que eu tenho merda na cabeça. Não, mas... mas o legal é que são lembranças gostosas, assim, né? Sim. De momentos bons que você viveu, né? Não é todo mundo que pensa em lixo e tem memórias boas, né? Positivas. Normalmente é o contrário, né? É verdade, isso é legal. Desse ponto de vista, eu salvei o lixo na minha cabeça. Muito bom. Mas acho que é isso então, né? Essas são as lembranças que eu tenho. As mais representativas, assim, né? Eu tenho uma outra lembrança que eu acho que afetou minha vida profissional, que é todo brinquedo eletrônico que eu ganhava, eu desmontava ele. Eu brincava ali uns dias, no máximo semanas ali, depois eu desmontava. E obviamente que eu não montava depois. Sua mãe ficava super feliz, né? Nossa, minha mãe adorava. Tudo que ela dava que era eletrônico. Eu adorava ver como funcionava o motorzinho, as engrenagens, as articulações ali. Eu lembro que uma vez um tio meu, Lelei, se ele estiver assistindo aí, peço desculpas. Ele me deu um carrinho. Ele tá chateado até hoje, coitado. Ele me deu um carrinho assim que era eletrônico, ele tinha umas funções ali, eu não lembro direito, você colocava uns bichinhos em cima dele e ele fazia alguns movimentos ali, circulares e tal. Que ele me deu e depois de alguns dias eu desmontei. Quando ele voltou pra casa dos meus pais pra visitar a gente e, né,
pediu pra ver esse brinquedo, viu só os pedacinhos. E ele falou pra minha mãe Coitado. depois que ele ficou super chateado. Que foi o primeiro brinquedinho que ele deu pra mim, que, né, eu acho que deve ter custado ali alguma coisa pra ele que não foi tão fácil. E ele ficou sentido de eu ter que, né, na visão dele, quebrei o brinquedo. Na minha eu tava estudando, né? Eu acho. Precisa conversar melhor com ele e falar isso pra ele, né? Que de repente ele até estimulou você a desenvolver aí algumas habilidades profissionais, né? É verdade, hoje eu entendo que essas coisas aí que eu fiz na infância, de desmontar os brinquedinhos, fizeram parte dessa coisa curiosa que eu tenho hoje, de conhecer as coisas, de montar algumas soluções, né? Com certeza, de desenvolver uma pedaleira maravilhosa que logo mais a gente fala dela. Ah, é, a pedaleira avançada aqui da moto que a gente fez pra ele, logo a gente vai colocar um vídeo detalhado. E é isso, acho que esses brinquedos quebrados aí do tio Lele ajudaram a chegar nesse resultado aqui hoje. Com certeza. Muito Então bacana. é isso, né, amor? É isso. Da minha parte, assim, não tenho mais lembranças muito representativas, Sim. mas eu acho que é super bacana. E se alguém, né, que tá ouvindo a gente, assistindo esse vídeo, tiver alguma coisa interessante pra contar, compartilha com a gente aí, né, que a gente gosta muito de saber. É verdade, coloca alguma lembrança aí que tem da infância, adolescência, alguma coisa aí que entenda que ainda tem representatividade na vida, né? Legal. Então é isso. É isso aí. Forte abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu, forte abraço.